Bora, Yuri. Tá sentindo sua falta aí, sua ausência, viu aí? Show. Vai se preparando aí pra eu fazer uma live com você um dia, viu? Bora, Márcio. Liga aí, Zé Pelado. Faixa preta, jiu-jiteiro, faixa preta aí. E grande cavaquinista da praça, viu? Anota esse nome aí, viu? Bora, Neto. Pronto, voltei. Bora, estamos de volta. Não deu tempo aí para Vamos. falar. Yuri, né? Yuri lá do nosso grupo, tá aí também. É. Ah, Galera do cavaquinho aí que tiver interesse em ingressar no grupo dos cavaquinistas aqui do estado, tem um grupo bom ali. É um papo, né? Rafael é integrante também, bacana, aprendizado e nada de política, viu, galera? Política lá é proibido. Lá tem uns caras lá que cortam na hora lá, tem vai para umas celas de geladeira, né? castigo lá, vai pra geladeira. Vai Lá é para só cavaco e geladeira. música. Quiser participar, me procura aí depois aí, manda mensagem para mim e para Rafa. A gente tem interesse aí em fazer uma grande comunidade, né, com essa galera. Pois é. Mas fala lá, Rafinha. Aí o método de Alexandre, né, cara? O método de Alexandre está ajudando demais, porque se a gente for comparar, é realmente a cartilha do ABC. Os métodos que existiam até então eram métodos que pegavam a pessoa já com um certo conhecimento. O método de Alexandre, ele pega Com qualquer certeza. pessoa do zero e realmente ele alfabetiza. Com Se você certeza. E é seguir importante, né, Rafa? o passo a E é passo, importante, cara. você sai dali tocando. Agora, claro, vai demorar um tempo ainda, né? Porque precisa uma geração de leitores, que é uma coisa que ainda não tem, porque os trabalhos profissionais exigem assim uma coisa rápida, né? De você chegar ali, Com pegar o certeza. papel e tocar. Um, dois, três, Com vai. certeza. Porque você chega num estúdio ou num ensaio e aí recebe a partitura, você não vai chegar para o lado e dizer, ei, como é que faz aqui esse acorde? Como é aqui tal? Ixi, esse cara aí não dá outro no próximo ensaio. Né? Então, essa leitura, assim, eu atribuo, né, como eu estava dizendo, boa parte dos trabalhos que eu faço a essa prática da leitura que eu adquiri ao longo de anos, né? Então, não adianta também a pessoa comprar o método de Alexandre, os 63 estudos, e achar que em 2, 3 meses vai ler aquele livro e pronto, não. Não, Isso aí é um não processo vai. longo, dura 1 ano, 2 anos ou mais. Eu passei 3 anos. Eu tenho essa satisfação de dizer que eu fui o primeiro aluno de Alexandre a ter completado todos os 63 estudos. Todos Pois os é, 63 estudos. E eu tirei 3 anos para fazer esse trabalho todo, de um por um. O que é que acontecia? Quando era no começo, você pega com mais tempo. Tipo assim, tinha estudos que eu passava uma semana, quase duas para tirar. Aí você vai criando aptidão, né? Esse é um testemunho meu aqui. Você vai criando aptidão, a linguagem você vai reconhecendo a linguagem, né? Vai se familiarizando mais. É quando chega no final, cara, tipo assim, eu lia 2 estudos por semana. Eu estava isso. lendo. Me lembro que eu corri lá para terminar.
faltavam 3, aqueles estudos que são, em tese, os mais complexos do final, o frevo lá, com as duas polcas, e eu tirei assim, tipo, 15, 20 dias, O porque tinha a que, apresentação, o que se eu propõe a queria terminar em 2018. o que se propõe a ser dos mais difíceis, com a prática que você adquire no decorrer do método, nem fica tão difícil, Justamente. né? Porque você já percorreu o caminho. Aí eu posso dar o meu testemunho, que estudei com o Alexandre sem o método, mas que praticamente ele já tinha tudo isso aqui, né? Porque da forma que ele me conduziu, né, mesmo sem o método, vamos dizer assim, sem o livro físico, mas a condução foi perfeita. Yuri, né? Yuri estudando pelo método, né? A gente conversa muito com ele e ele já está no número 5, né? E assim, Yuri tem sido um exemplo, porque está estudando sozinho, né? Assim, com a ajuda que a gente dá para ele é mínima, porque na verdade ele está indo, né, pela vontade que ele tem de aprender. Então isso é muito positivo. Já toca bem, já é um bom centrista, Bem, então já vamos é. desenvolver aqui o lado que é fraco, né? Isso Fabiana, considerando o Fabiana SP aqui também presente, viu? Feríssima e braba aí, ó. Fabiano Esse é meu professor também, viu? Fabiano é o outro cara também, né? Da mão direita. É o cara da mão direita que É o gatilho mais rápido do eu sempre, RN. eu sempre disse a ele, né? Como eu sempre digo a Nando também, que são os cavaquinistas de acompanhamento que eu gosto mais. Com Grupos certeza. de Com samba certeza e também, viu? pagode. Naquela época, quando eu comecei a aprender, então era neles que a gente se inspirava. Pelo menos eu, né? Referência braba. Então, Referência são braba. Esse cara pessoas, aí é fera. são pessoas importantes aí no nosso cenário musical, É. ainda no Rafa, nosso deixa eu. instrumento. Outro testemunho que você pode dar também, cara, como você aprender a ler, é como se fosse uma leitura de português, uma criança que está sendo. Ela lhe torna independente, né, cara? Tipo Sim, assim, às vezes eu vejo. Já aconteceu comigo de choros que eu queria pegar, coisas que eu queria tocar, cara. Eu vou lá, Alexandre, me dá a partitura aí. Ele me dá, cara, eu toco. Tá entendendo? Assim, eu não preciso mais do é Alexandre para me a, ensinar. Tá entendendo? Às vezes eu bato cabeça só numa digitação, numa coisa assim que eu. Mas eu já raciocino, já faço o que eu quero fazer. mas Então, cara, isso é muito bom acontece isso, para né? todo Essa mundo, viu? independência. Esse bater cabeça com digitação acontece com todo mundo, cada um no seu nível, porque às vezes o método propõe uma digitação de uma forma e você encontra outra que não é a que o método propõe, mas é a que fica melhor para você, né? Então, isso, Claro. isso aí não é demérito, não. Esse bater cabeça, na verdade, é uma coisa importante, porque você está procurando dentro daquilo ali os seus próprios caminhos, né? Você tá. Com Isso certeza. é se desenvolver também. Com certeza. É. Ei, o Zé Pelado aqui, meu amigo, que é o de Lima Alisson, é aluno discípulo de Nando, viu? Cara da praça, viu? Reduto de Nando. Ele está dizendo aí, Nando, grande mestre. É, Realmente, pô. Nando ensinou Nando, cavaquinho a ele, pô. Nando ele é um pouco mais velho que a gente, né? Então é o nosso sensei, né? É, o E nosso mestre, é. aí, naquela época, eu vou dar uns passos para trás aqui, voltar para o ano de 98, 99, porque aí você viveu muito aí nessa época. Quando a gente chegava lá nas aulas de cavaquinho, tinha aquela coisa de se você não soubesse tocar certas músicas, você não era bom, né? É, não. Eu lembro de uma O solo, música, o solo de meu casamento, se não tocasse, eu ia era dizer, eu ia fraco. dizer isso. Meu casamento, aquela ainda resta uma bagagem, né? Tem umas É, músicas que você tinha que saber tocar para dizer assim, esse cara
sabe tocar mesmo, que toca o solo, toca a base. Nando tirava as músicas perfeito. Tudinho. No violão, Nando tirava as músicas perfeitas, aquelas músicas de Belo, do Exalta Samba, né? Do Que Loucura. E a gente não sabia porque não era coisa que tinha em revistinha, não era, né? Era realmente algo de eu segui. Não, cara, às vezes eu via Nando tocando e vi o cara tocando, Nando fazia 3 acordes, o cara fazia 1, pô. Tá entendendo? Ou seja, eu ficava assim, pô, como é que o cara faz um acorde, Nando tá fazendo 3, pô, ali. Tá entendendo? Tocava tudo, bicho, tudo. Aquele CD Diamante do Que Loucura, que foi um CD... Aquele CD Diamante, que era um CD emblemático, bicho, que veio com as harmonias tudo troncha na época. Uma coisa assim, de outro patamar, como se diz hoje. Rapaz, ele tocava tudo, bicho. Tudo. Era impressionante. Senão, que acorde é esse, homem? Ele é um homem. Ele não sabia nem até. Sei não, sei que é o baixo, né? Ele sempre pegou pelo baixo. Mas é assim, Aí fazia, cara. Aí tu vê como são as coisas. Aí hoje ele me liga pra perguntar umas coisas a mim. Não que eu... Assim, pra tirar dúvida, né? Comigo, não sei o quê. Porque não estudou. Eu falo isso pra ele, Nando é meu amigão, é meu amigo demais. Não estudou, tá entendendo? Não progrediu, infelizmente. Talento demais, sabe? Um cara, um ouvido lá em cima, mas a música, cara, é isso. Sabe, Rafa? Você sabe mais que a música, você tem que evoluir. Você falou de gravação, o Hudson Sete Cordas, ele falou, o filho de Carlinhos Sete Cordas, né? Uhum. Ele falou que presenciou na live que ele falou comigo aqui, presenciou uma entrevista, um papo de Carlinhos, Mauro Diniz e ele. Os três tomando e conversando, e Mauro Diniz, Carlinhos, os caras querem que a gente grave, chegue lá e grave, cara, na hora. Não consigo fazer isso, cara. Deixa eu só fazer uma menção aqui importante. Marcos Arcanjo entrou aqui. Marcos, falando de gravação, você é fera, nossa referência, viu, irmão? Eu assisti, viu? Participação aí. Eu assisti, eu vou dizer aqui, né? Eu assisto todas para o pessoal que está nos ouvindo. Um grande amigo também entrou aí, Antúlio. Um abraço, Antúlio, para você. Eu assisto todas as suas lives, né? Mando para você o feedback, gravo longos áudios, né? Dizendo as minhas considerações, né? E aí hoje eu estava pensando, né, naquela brincadeira da produção, de mandar o cabeleireiro. Aí eu, poxa, Marcos Arcanjo fez a live com boné, não vou cortar o cabelo não, vou botar o boné e pronto. Não, mas o boné, pô, é marca registrada de Marcos. Aí não pode, pô. É diferenciado, cara. A gente abre exceção. Mas, Rafa, então o Hudson falou isso, né, cara? Dos caras querendo que você grave na hora, cara. Tudo muito rápido. Que o Carlinhos estava... O Mauro estava se queixando pro Carlinhos, né, sobre isso. Então, isso é o estudo, cara. Né? Não adianta o músico, cara, que acha, eu falei isso também várias vezes, que acha que eu sou autodidata e vou continuar sendo autodidata porque eu tenho ouvido bom. Não adianta, cara. Se você é autodidata, agradeça a Deus isso, tá entendendo? É um dom que Deus deu, agradeça a Deus muito. Mas, cara, procure o estudo, procure também aprender, sabe? Procure agregar alguma coisa. Porque isso vai te ajudar, isso vai te tornar independente. E estudar música, cara, é um negócio bom. Atrapalhar não vai, né? E se você quer seguir na profissão, tem mais é que se especializar, porque o ouvido, sem dúvida, o ouvido ajuda demais, mas até certo ponto. Quando você vai tocar músicas dos outros, numa banda baile, uma coisa assim, tudo bem, mas quando você vai fazer um trabalho inédito, onde é que você vai ter as suas referências? Você é que vai fazer aquele trabalho, né? Então, tem que ser na base da leitura, né? Não adianta o músico ser bom só de leitura e não ter ouvido, como também o contrário, ser bom de ouvido e não ter leitura. Na medida do possível, um pouquinho dos dois
porque realmente às vezes acontece, né, de você ir fazer uma gravação e acertar uma música de primeira, mas sempre, isso sem exceção, inclusive hoje eu gravei, né, e aí tem que ouvir a música um pouquinho, ouve a música uma vez, tá ali afinando o cavaquinho, já vai ouvindo a música, para ver se tem alguma batida que você pode fazer diferente, algum solo que você pode botar no meio, porque aí a partitura ela tem as indicações, mas tem algumas contribuições que você pode dar também, né? Então, a parcela do músico também é muito importante, né? Às vezes, aqui no nosso meio, as gravações não são 100% profissionais, né? Então, Rafael, pode gravar música? Tal? Posso, onde é o estúdio? Em tal lugar. Quando chega lá, não tem partitura, não tem cifra, aí, não, mas fulano de tal já gravou, aí você tem que parar, dar um tempo, escrever a cifra para poder tocar. Né? Então, assim, nas produções que eu participo, seja como músico ou como diretor musical, ou às vezes até mesmo escrevendo o arranjo, eu procuro sempre deixar a coisa assim bem mastigada, porque eu gosto de escrever da forma que eu gostaria que escrevessem para mim, né? Assim, eu procuro facilitar as coisas para quem vai gravar algum trabalho meu, sem dúvida. Rafa, e a gente partiu dessa coisa do estudo. Como é que começou as experiências profissionais, cara? Quem foi o primeiro artista assim de um pouquinho que você Olha, começou a trabalhar? o Qual foi aquele primeiro. artista que deu, qual foi aquele artista que deu o boom assim que você falou, cara, aqui é diferente. Eu sou Ah, esse sim, com artista, certeza. tá entendendo? Quem foi que você, ó, Marcos Souto aí? Marcos, sou seu fã Ah, também, meu irmão. Marquinhos. Obrigado pela presença, viu? Marquinhos. Eu tô lá no CD de Marco Souto, hein? E Júnior Farmácia, um ícone do samba aqui, Júnior Farmácia, É, viu? é o Farma, é o Farma. É um ícone aqui, viu? Valeu, Júnior. Uma lenda, viu, Júnior? Eu Você? sou de Santos Reis, né? E ele ali do métier das rocas também. Grande cavaquinista de escola de samba. Olha aí o Marcos Arcanjo aí, ó. Sou seu fã, viu, Marcos? Tô fechado com A, você, meu irmão. a Aquele rasgação de peixe tá seda aqui, guardado, viu? Aquele peixinho aqui tá guardado. Quando você vier, eu vou lhe levar lá para comer um peixe bom. mas para comer o peixe tem que vir em Natal, né? Daí vai vir Natal, vai vir. Então, o primeiro, na verdade, o primeiro artista que me deu vez assim para tocar foi o Alexandre Moreira, né? Porque uma coisa que ele fazia comigo e com o Diogo, sempre fez, independente desse grupo de alunos, ele nos levava para tocar nos lugares onde ele se apresentava. Então, toquei muitas vezes no Bar do Coelho, toquei no Recanto Sul, né? Alexandre, você sabe que ele tem uma história, né, como músico instrumentista de muita experiência. Então, ele foi assim, o primeiro que abriu as portas para a gente começar a se apresentar independente do grupo de alunos do Instituto de Música. Então, ele dizia, Rafael, um exemplo, domingo, ligava para minha avó, né? Olha, domingo, Rafael pode tocar lá em tal lugar, eu me apresento lá e aí queria que ele se apresentasse também, desse uma palhinha. Aí ele tirava uma aula só para a gente fazer esses ensaios, as músicas que eu ia apresentar, né? Ele fazia o acompanhamento. Então, a primeira pessoa que ajudou nesse sentido, né? Que, assim, nos tirou daquele ambiente escolar e levou para um ambiente profissional. Não era ainda ganhando cachê, mas uma apresentação assim que tinha uma certa responsabilidade, né? Porque você está se mostrando para o público e quer queira ou não ali, você fica naquela responsabilidade
de tocar direito, de acertar. Então foi Alexandre mesmo, assim, das primeiras pessoas que me colocou nesse cenário. Além de Alexandre, eu tive uma oportunidade inesquecível. Eita, eu tenho que parar aqui, né? Paulo. Tem. Seu fã número 1, Paulinho. Ah, é aquele Paulo, né? Tem que tocar o baião. Tem que tocar o baião, viu, Rafael? Posso dizer aqui, eu vou me lembrar da história para eu emendar depois. Mas, Paulo, o seu áudio gravado até... Minha esposa aí, ó. Minha esposa. Gara. Cara, tá assistindo em casa, né? Com certeza. Paulinho, você me transmitiu uma mensagem dele, né? Eu participo sempre dos festivais da Rádio Universitária. Já ganhei alguns. Vou até abrir aqui o meu... Não sei se vai dar para mostrar, mas deixa eu fazer essa... Deixa eu pagar esse mico aqui, né? Josilene vai estar me dando aqui. Mas eu estou mostrando aqui alguns dos prêmios que eu ganhei, né, das minhas composições. E um deles é dessa música, que o Paulinho ouviu, né? E aí você mandou para mim o áudio dele, dizendo assim: Robson, eu estou ouvindo aqui, acabei de ouvir aqui uma música, um forró, um baião, e ele descreveu uma música boa, ele disse o nome, né? Aí, ele disse um palavrão lá, que música. Cara, Rafael Almeida, salvo engano, ele é seu amigo, né? Olha, pois diga ele que o baião dele é porreta. Eu tô maneirando, né? Porque eu não falo palavra. Então, diga ele que o baião dele é porreta. Que música do pi! E no áudio, um monte de palavrões. Caramba, esse cara gostou demais da minha música. E eu tenho o áudio que ele mandou para você e você me encaminhou. Eu tenho isso guardado aqui no meu celular, assim, como realmente um grande incentivo para continuar compondo. Depois você me colocou em contato com ele, né? Nós falamos... Sim. Fiz questão, cara. Fiz questão de... Toca esse baiãozinho aí, Rafa, um pouquinho? Toco, eu tô aqui com... O cavaquinho tá contando aqui a história, mas ele tá na maleta. Eu tô vendo aí a sua mensagem, viu, Marquinhos? Vou falar já de ali no Julião. Eu não sei se vai dar para ver. Eu vou pedir aqui ajuda à minha assistente para poder... Assistente de produção. É a minha prima. Ela veio deixar aqui o material do Turi Coluri. Eu vou tirar os fones rapidamente para não atrapalhar aqui. Mostra aí o cavaquinho, Rani. Que é JB, tem que mostrar. É indústria da JB. Eles ficam sem... indústria da JB. O importante é mostrar o cavaquinho. Toca aí. Esse é o Baião Crioulo. Baião Crioulo. Essa música aqui foi que o Paulinho gostou, né? E ouviu. Tem um violão de 7 cordas, tem uma sanfona. E ele descreveu a música perfeitamente, além dos palavrões. Tu escreveu tudo, Rafael? Tu escreveu tudo? Tu escreveu tudo? Tu escreveu o arranjo completo? Escrevo tudo. Arranjo, mando para sanfoneiro, escolho os músicos. Eu participo de todas as etapas da produção. Porque como eu gosto sempre de dizer, nesse período dos festivais, é um período assim que eu fico em reclusão para compor a música.
né? Então, a música as músicas assim que eu componho para participar de festivais, elas têm uma característica diferente das minhas músicas, vamos dizer assim, do dia a dia, porque ela precisa ter um quê a mais, né? Tem que ter uma execução, tem que ter alguma parada, um contratempo, uma coisa diferente. Sim. Geralmente eu escrevo muitos duetos também na minha música. Então, eu acho que são essas coisas diferentes assim que eu coloco nas músicas que estão me Tem dando aí, agradado, né, cara? tem agradado. Eu, As eu, minhas eu, músicas o tocam na testemunho. rádio constantemente. Todo dia eu recebo ligações de pessoas que dizem que ouviram a música, que acharam legal. E tem choro de Rafael aí, que só quem toca é eu e ele, viu? Ele fez na Nem quarentena e eu eu toco, pedi, nem eu eu toco. pedi, Rafa, me manda teus choros. Eu disse, Rafa, me manda teus choros que você fez na quarentena, que eu vou estudar só os seus choros para estudar a leitura. E aí você mandou os dois, que só quem toca sou eu e você. Ainda tô para pegar a última parte do Desolado, viu ainda? E Mas vou você pegar. já identificou que a música tem um pouquinho, alguma coisa diferente, né, Tem. da normal. Saiu do seu normal. Você saiu do seu normal, viu? É porque Você inventou. esse período de pandemia, né, de quarentena, tem sido muito proveitoso musicalmente, né? Assim, a doença é uma coisa horrível, mas a gente tem Triste. que tirar coisas positivas. Como agora eu estou em casa, né? 24 horas do dia estou dando as minhas aulas através da internet, então sobra muito tempo para fazer muita coisa. A mesa de jantar agora virou o meu escritório. Então tem um instrumento aqui para todo lado, papel por todo canto. Ninguém arruma nada, porque tudo aqui é música. Qualquer coisa eu, eu aproveito. Né? Então, assim, esse período tem sido muito proveitoso. Eu já fiz, Robson, contabilizei hoje 26 músicas. Olha aí. É uma produção muito, muito grande, né? Além das que eu. É um songbook. Dá pra lançar um CD, cara, só de música choro na quarentena. Um É, projeto aí. Fazer eu um vou. show. Esse projeto já está sendo escrito, viu? Então, eu estou aí Ah, junto com os amigos Anchieta e Jonatas. Nós estamos produzindo essas composições. Eles são meus parceiros em algumas dessas músicas. E, se Deus quiser, vai sair aí algum material, seja em áudio show. ou mesmo um caderno de partituras com músicas Show. exclusivamente desse período. Show de bola. Show de Então vai, bola. vai Rafa, ser muito legal. Voltando ao que você falou, continuando as experiências profissionais. depois de Alexandre Moreira e nesse mesmo período, eu me apresentava muito também, uma pessoa muito importante também assim, na minha carreira, é o Carlos Zenz, porque ele é meu, vamos dizer assim, meu conterrâneo de Santos Reis, né? E ele já era amigo da minha família antes de eu tocar. E assim que eu comecei a tocar, foi uma das primeiras pessoas, assim que ele voltou de São Paulo, que também abriu as portas para eu fazer as apresentações nos shows dele. Um show muito importante que ele Nossa, cara. abriu aqui em Natal, o Circuito Cultural do Banco do Brasil, a primeira apresentação de Amandu aqui em Natal, Carlos Zenz que abriu, e eu toquei nesse show, ainda não era como músico dele, ele realmente abriu um espaço no show dele para eu me apresentar. E assim, posteriormente eu fiquei tocando com ele também por muitos anos, viajando o interior do estado. Eu tive uma participação assim inesquecível com o Glorinha Oliveira, né? Essa também Grande não pode ícone. sair do currículo. Nesse ano de Com certeza. 97, né? Estamos em 97, 98, então eu participei do
do CD de Glória Oliveira, executando uma música composta por ela, uma música composta por ela, Cidade Amor. Bacana, cara. Ela e aquele apresentador Fernando, o pai da Fernanda Tavares. Eu sei qual é. Fernando Luiz, eu acho que é Fernando Luiz. Pronto, Fernando Luiz. Uma composição em parceria deles, Glorinha Oliveira e Fernando Luiz. E esse CD foi gravado no Rio de Janeiro. Eu viajei para lá para poder gravar esse CD. E lá eu tive contato com grandes músicos, com Milton Guedes, com Altamiro Carrilho. Então foi a minha primeira experiência de estúdio. Eu ia todos os dias para o estúdio e aquela história que o pessoal fala, né? Que entra às 2 da manhã e só sai de madrugada, é verdade. Porque nós íamos para o estúdio depois do almoço e só chegávamos de madrugada. As sessões eram super longas. O guitarrista Vitor Biglione também participou desse CD. Grandes nomes, realmente. E eu estou lá, né? Essa oportunidade com Glorinha Oliveira também me abriu muitas portas através do produtor. Foi a primeira gravação, Rafa? Foi a primeira gravação? Foi a primeira gravação. Quando eu cheguei lá... E bateu de primeira? Deu trabalho? Como é que foi lá? Foi uma história, viu, Robson? Você que gosta das histórias, essa gravação quase que não saía. Porque nessa época, 97, 98, eu ainda não era centrista, né? Então, o arranjo que foi escrito lá pelo maestro Sérgio Cleto, eu não conseguia ler nada. Não sabia ler nada. Aí, poxa, ficou aquele constrangimento, né? Poxa, o cara vem de Natal para gravar e não sabe. Aí, não, mas é cavaquinho, isso aqui não tem a ver com cavaquinho. Aí ele fez um outro arranjo para poder me inserir na gravação. E aí era um arranjo só de solo, né? Que eu participei. Mas o meu cavaquinho era tão ruim que ele disse assim, não, com esse cavaquinho não toca não. Esse cavaquinho não afina. Era um Del Vecchio. Esse cavaquinho não afina. E agora? Choque de realidade. Choque, né? Cavaquinho não afina, e agora? E agora não grava, né? Aí desesperei, liguei aqui para minha avó, não vou gravar, viajei, tô só passeando, não tô fazendo nada aqui. Aí, não, mas peraí que eu vou ligar para Heraldo. Aí ligou para Heraldo, não, pode deixar que eu vou arrumar um cavaquinho aqui de um pagodeiro para ele gravar. E assim foi feito. Gravou né? com qual cavaquinho? Você lembra? Eu acho que não foi nem cavaquinho, foi bandolim. Depois eu vou ver lá na ficha técnica. Eu tenho quase certeza que foi bandolim. Nessa época eu não me ligava em marca, não. Né? Eu tinha saído de um Giannini para um Del Vecchio. Então eu já estava com a Ferrari, né? Para a época. E aí foi feito o arranjo, eu fiz o solo, tudo bem, gravei, legal. Voltei, aí foi quando uniu as histórias, né? Eu já estava estudando com o Pado, e aí foi que eu realmente, não, vamos intensificar aqui, porque o caminho é esse, né? Só solo realmente não é bom, mas vai chegar uma hora que vai topar. E aí eu aprofundei nos estudos, né, de acordes, de harmonia, e continuei o meu desenvolvimento. Rafa, falando em harmonia, entrou Michel Ramos aí, meu professor de violão. Assisti também, viu? Dei o feedback para você, né? Gostei muito da sua live, viu, Michel? Porque você, assim como eu, nós temos uma história também, né? No ramo do ensino. Então eu gosto sempre, quando você entrevista, além de grandes músicos, né? Grandes músicos que também são professores. Mas não é aquele professor que sabe tocar e dar aula, é o professor que sabe ensinar, né?
Isso aí é um tema recorrente nas nossas conversas. Tanto você pode ser Verdade. um excelente músico e não saber ensinar direito, como também você não precisa ser um grande músico para ser um bom professor, né? Então tem os dois Com lados certeza. da história também. Então depois Mas dessa... tanto ele como você são os dois, e são os grandes músicos e grandes professores. ainda bem, né? Posso, Os posso dizer, posso não têm dizer isso. reclamado, não. Posso dizer isso, não tem não. Posso dizer isso. Mas, Rafa, Então, aí a galera, eu me lembro dessa história do CD de Glorinha que Paulo me contou na época que você foi novo. Aí a galera, e Aline Julião, cara, onde é que surgiu isso? Porque Aline Lino Julião é um ícone aqui, todo mundo. Julião foi uma grande sorte, viu? Porque com Elino Julião foi o seguinte, já pulamos algum tempo, depois eu vou retornar nessa... Sim. Um cantor super conhecido no Norte e Nordeste, como cantor de forró e como cantor de brega também, né? No Norte, a carreira dele foi voltada para o brega. Aqui no Nordeste é que ele é mais conhecido como cantor de forró. Mas tem grandes sucessos. Rabo do Jumento, Forró da Coreia, entre Mulher de Verdade, entre outros. E aí, num desses anos da retomada da carreira dele, através de Dácio Galvão, Pádua fez a produção da banda dele. Ele tinha recém gravado 2 CDs, um com os arranjos de Jubileu e um outro com os arranjos de Joca. E aí foi montada uma banda pelo Pádua para fazer o acompanhamento do Elin Julião. E na época, como nós éramos alunos dele, eu, Paulo, o Carlos, você deve conhecer o baixista Ligeirinho, Bruno Hum, Pessoa. E aí, Pádua pegou aqueles alunos ali que eram da convivência e colocou na banda. Todos nós não tínhamos experiência nenhuma. Mas tinham músicos também com experiência. Carlos Enzo, Johnson. Eu lembro assim de alguns medalhões que tinham nessa banda. E nós fizemos uma turnê com o Elin Julião nesse primeiro ano. Posso estar enganado, mas 2002, mais ou menos, 2002, 2001 e 2002, nessa faixa. E nós fizemos essa turnê com ele, vários shows, aqui, Campina Grande, onde tem São João, nós tocamos com ele. Mossoró, Açu, Campina Grande, Caruaru. E Elino Julião, eu não conhecia a obra dele. Passei a conhecer depois que comecei a tocar com ele, né? Mas aí todas as pessoas que eu dizia, vai tocar com quem? Eu dizia, eu vou tocar com um cantor. Aí ficava até com vergonha de dizer, né? Porque eu achava que ninguém conhecia. Vou tocar com um cantor aí de forró, Elino Julião. Aí, cara, você vai tocar com Elino Julião? Aí todo mundo, né? Poxa, que massa. Aí depois eu fui ver. Não, então esse Elino Julião é bom mesmo, né? Nessa época eu estava ainda pegando o repertório e não podia ser lendo, né? Tinha que tocar decorado. E o repertório era enorme. Era um show longo de 4, 3 horas, tinha mais de 40 músicas. E tinha que ser tudo decorado, né? Aí, poxa, tocar com Elino Julião, aí eu me empolguei naquela história, né? Porque forró e tudo. Mas, assim, foi uma coisa que eu gostei muito. Depois desse primeiro ano, essa banda ela foi desfeita, né? Pádua não dirigiu mais a banda, e no ano seguinte ele fez uma nova banda com músicos totalmente diferentes. Mas aí a surpresa é que eu continuei na banda, né? E toquei com o Elino Julião assim, por 6 anos seguidos. E ele era uma pessoa assim, muito querida, porque todos os cantores dos quais nós abríamos os shows iam lá no camarim. Elba Ramalho,
Zé Ramalho, Valdones, todos esses cantores iam lá prestar a sua audiência a Eline Julião, Genival Lacerda, muitos, assim, eu presenciei no camarim, né? Tirando foto com ele, tudo. Então foi um período assim de muito aprendizado, porque nessa época, em 2002, eu já estava bom, né? Já estava bom no acompanhamento. Então, era uma banda muito boa, com Jubileu, Zé Hildo, Gilberto Cabral, Tissé, Só fera, viu? era Sérgio Groove. Então tinha músicos muito conhecidos e eu era iniciante, né, ali. Já tocava profissionalmente, mas nunca tinha tocado em banda, nunca tinha tocado em banda. Eline Julião foi a minha primeira experiência como músico. Só no período de São João e alguns shows esporádicos, né, em shows empresariais, né, essa coisa toda. Marquinhos está falando aí de uma história de Bruno. Bruno Esse Pessoa. aí é legal. Num dos shows em Campina Grande, a Bruno montou a percussão dele toda e cada um nas suas posições. E Bruno é alto, né? Bruno é do seu tamanho. Sim. E é forte. E ele na banda, Bruno é pandeirista, né? Mas na banda ele estava tocando era triângulo e aquele que a gente chama de cobel, né? Tipo um agogozinho. Pronto. E aí, Bruno desligado, né? Aí tocando o pupurri muito longo. Os pupurris de Elino tinham 11 músicas, 8 músicas. Era um forró mesmo, era um pau pesado. E de vez em quando ele olhava assim para trás e fazia bem assim com a mão, que era para aumentar o ritmo. E numa dessas histórias, isso foi no primeiro ano, né, que Bruno tocou com a gente. E numa dessas histórias, o forró lá já estava na última música. E o forró lá pesado, tudo, e Bruno empolgado, o Campina lotado, cheio de gente. E aí a música acabou e Bruno continuou. Triângulo, né? Ele fazia o triângulo e ia batendo aqui. E a música acabou e Bruno... E passou mais de 10 segundos tocando sozinho. Aí a gente olhou assim, Bruno, acabou a música. Elino olhou para acabou a música. Tava em êxtase. E Bruno tocando sozinho. Quando de repente ele mesmo acabou. Rapaz, isso aí me lembrou, sabe o que? Nando conta essa história. Eu não vou dizer o nome da fera, não, viu? Que até Isso foi verdade. Tocava. Isso foi verdade. Foi verdade essa história, não. É verdade, é inacreditável, mas é verdade. Esse camarada até é um profissional bem renomado aqui. Não vou nem dizer a profissão dele, mas treinou jiu-jitsu comigo. Mas ele tocava cavaquinho, Nando disse que estava numa tocada com um jogador de futebol, não sei aonde, era uma roda de samba, e tava ele e esse outro camarada no cavaquinho. Aí, cara, o batucadazinha bem intimista, assim, rolando e tal. Aí teve uma hora que a palheta de Nando caiu, pô. E ele, o cara lá, do lado dele, né? Fazendo os acordes lá e fazendo a onda, o H todinho. Aí teve uma hora, bicho, que a palheta de Nando caiu. Aí Nando disse que a palheta caiu, ele parou pra pegar. Bicho, quando ele correu, pô, o cara ficou só... Não tava saindo som, pô. O cara tava só fazendo miguel. Foi até o flagrante do cara, pô. Aí que tinha um cara do tantão assim do lado, o cara parou, ficou olhando assim, ela tá rodando futebol, como se tivesse sem entender. Esse bicho tá fazendo miguel agora aqui. Só é normalmente igual a Bruno. Passou direto. Mas não contou essa história. Mas aí, Rafa. Tem muitas passagens. Era um Julião, cara. Eu vou voltar lá E aí. Porque aí você quer fazer uma menção? É isso. Depois de Glorinha Oliveira, aconteceu assim, um fato muito marcante na minha vida. Porque, por conta desse cavaquinho que não afinou, aí eu digo assim que a minha história mudou por conta disso, né? Foi o limão que se transformou na limonada. Quando eu volto do Rio de Janeiro, pouco tempo
depois houve a inauguração de uma quadra de esportes lá no bairro que eu morava, em Santos Reis. E a presidente do Conselho Comunitário, Francinete, eu gosto sempre de dizer os nomes das pessoas. Sim. E aí, Francinete, ela era vilmista, né? A guerreira. E onde Vilma estava, ela ia também. E a gente brincava até assim que Francinete ia nos comícios, porque ela era quem levantava o braço de Vilma. E aí eu fui, ela, vamos, Vilma vai estar lá na quadra, vai lá, você vai sentar. Aí quem ia se apresentar era a banda sinfônica, e na banda sinfônica Carlos Zenz estava. Aí ele falou com o regente, não, aqui pode deixar, eu conheço o garoto, e aí eu fiz a minha participação, tocando sozinho, né, no cavaquinho. Toquei tudo, ela gostou, tal, ela foi para um lado, eu voltei para casa. No mesmo dia, eu fui tocar em outro lugar, lá na Capitania das Artes, uma exposição de quadros, né, daquelas que tem lá. E Vilma também estava lá. Então eu toquei na exposição e Vilma lá, né? Aí, pouco tempo depois, chega a secretária dela com um cartão. Olha, esse aqui é o prefeita. Ela diz que o que precisar, falando com a minha avó, né? O que precisar pode contar com a gente, que nós vamos ajudar e tudo, né? Aí pronto, a oportunidade é agora, né? Chegando em casa, aí alguns dias depois, minha avó com aquele cartão ligou para a prefeitura, né? Para falar com a secretária, para falar com Vilma. Olha, eu sou a avó daquele garoto lá da capitania, você deu um cartão para a gente e nós estamos precisando de um instrumento, porque ele fez uma gravação agora com Glorinha Oliveira e o instrumento não é bom o suficiente e a gente quer um instrumento, né, bom. E tchau, Rani. Assista quando chegar em casa, viu? E aí, se inscreva no meu canal, viu? Lá no YouTube. Tá dizendo aqui, viu? Se inscreva no canal, ative as notificações, né? E deixe seu comentário. Tem um vídeo meu tem vídeo meu de Rafa tocando, viu? Tem depois eu vou botar lá de Rafa tocando. Vou aí. Então, nós ligamos, né? Falamos com a secretária, nos recebeu muito bem e ela disse assim: a prefeita já está sabendo da sua história e nós queremos que você escreva uma carta. Agora tem que ser uma de Robson. Opa, deu uma caída aqui, deu uma travadinha, então, mas tô ouvindo aí só. Continua. Tem que escrever uma carta, nós já estamos sabendo da história, né? Mas escreva uma carta de próprio punho, contando a sua história, o que você precisa, que nós vamos lhe ajudar. Aí fiz uma carta, uma carta, né? Eu mesmo escrevi e chegou até as mãos dela. E papo vai para lá, papo vem para cá, mandaram pessoas lá em casa, né, para ver a situação, se era carente ou não, né, porque precisando de instrumento, se os impostos estavam em dia ou não. Enfim, estava tudo legal, né? E aí, assim, alguns meses depois, nós recebemos uma ligação dizendo que era para abrir uma conta no Banco do Brasil, que o dinheiro ia ser depositado. Nisso, eu tinha feito um curso aqui com o professor Marco César, de Recife, e ele chegou com cavaquinho JB, que era a coisa mais linda do mundo. De faia. Exatamente. Esse cavaquinho, desse cavaquinho, Prentice comprou Pronto. De faia também. Gustavo também comprou um, né? Do que era exatamente. Esse curso que eu participei foi em 96, mas fiquei com essa imagem desse instrumento e já estamos no ano de 99, né? Quando
quando, depois dessa história toda, né? Quando eu recebi o dinheiro para poder comprar o instrumento. Então eu liguei para a JB, e naquela época nem tinha celular, era difícil, e não tinha internet, né? A gente ligava e falava com ele, era em São Paulo. E ele dizia, como é um instrumento que você quer? Aí nós temos a faia de jacarandá, de não sei o quê. Aí eu não sei, dessa história assim das madeiras eu não entendo. Eu sei que é branco. Eu sei que tem um branco e tem um preto. Aí ele disse, né? Não, o branco é faia e o preto é o jacarandá. Aí a que eu tinha era o branco, né? Que era dos meus professores. Mas não sei por que eu quis o preto, era para ser diferente, né? E aí eu quis o preto, que era o jacarandá. E aí o dinheiro foi depositado na minha conta, eu abri uma conta, né, no meu nome, fiz a transferência para o JB e algum tempo depois o cavaquinho chegou. Que é esse... É esse cavaquinho que você está aí. É o segundo Luizinho Crozet, né? A gente tem que se apresentar com o melhor instrumento. Então é esse cavaquinho aqui. Não vai dar para ver, mas ele é de 1939. É com ele que eu... Rafa, só engraçado, né? Isso, eu sabia dessa história. Dona Afro me contou, você. Mas engraçado que você viu faia, né, cara? Mas nunca teve um de faia, né? Não, nunca tive de faia. Vamos dizer assim, você se apaixonou pelo de faia e comprou no escuro um outro, que você não tinha visto o jacarandá. Porque eu via na televisão, assim, o que eu via na televisão eram os cavaquinhos, assim, né? De duas cores. O pessoal do samba tocando, né? Então, eu vi o cavaquinho de duas cores. Poxa, todo mundo toca com cavaquinho de duas cores, então, quando eu tiver, vai ser também de duas cores. E todos os cavaquinhos que eu via, tinha aquela, aqui, né? Aquela listrinha. Depois eu fui saber que era o do Soto. E eu fui parar com o JB, né? E assim, nunca tive... Teve uma época, vou até confidenciar aqui, que teve uma época que você me procurou, você não tem nenhum do Soto, não, para fazer negócio, porque eu tô querendo pegar um do Soto, eu tô centrando muito, eu queria, né? Tem um outro cavaquinho. Mas, Rafa, mas isso é engraçado, cara. Mas isso é engraçado, porque o Henrique Garcia, cara, ele falou que ele tem os dois, ele tem os três, né? Ele tem um faia, tem um muimbu e tem um... Porque ele diz que às vezes gosta da sonoridade de um, às vezes gosta do outro, tá entendendo? Tem essa parede que é fechado com o jacarandá, né? Todos os meus instrumentos são jacarandá, né? Eu tenho dois cavaquinhos, aparentemente são iguais, mas diferentes. Eu tenho esse aqui que é o companheiro, né? Das apresentações, e tenho o outro que só sai de casa para gravar, ou então para os shows de Valéria. Marco Soto, rapaz. Prestigia aí Marquinho, rapaz. Não, mas para gravar ele sai. É porque o cavaquinista de Marquinhos é PP. É Paulo, Marquinho, exija quando ele for tocar com você, exija esse JB, viu, dele. É o que tem o nome dele na etiqueta, né? Você mostrou uma vez? Para Rafael, né? O que ele está dizendo é que eu estou pegando os macetes da internet. Né? Ele tem me ajudado muito. Me deu aí alguns macetes e seguidores. E esse cara que está embaixo dele, né, o Rafa Flu, é um grande amigo também, que assim, começou como aluno, mas subiu de patamar, hoje em dia é meu amigo. É fluminense igual a gente, Robson. Eu sou fluminense também, então, Flusão na cabeça. Em Natal tem 3 torcedores pó de arroz, eu, você e ele. Pó de arroz, eu sou pó de arroz. Ele é carioca. Rafael foi amigo íntimo do Chiquinho Vírgula. Então, eu ainda não conhecia o Rafael, e ele já havia me assistido no show que Chiquinho Vírgula fez aqui, e eu o acompanhei. E assim, anos depois, quando ele veio estudar comigo, ele contou essa história, que assistiu o show de Chiquinho no teatro, junto com Debinha, e depois ainda foi lá no bar que a gente foi tocar. Depois ele foi também. Show
Rafael é Virou um aluno e amigo mesmo. companheiro aí para todas as horas. Então, Show, Rafa. Olha aí, Dadson aí com ciúme. na Tá bom você virar Fluminense também, viu, Dadson? Se quiser Flamengo aprender aí para mudar de TV. patamar, Então, quando eu recebi esse cavaquinho, né, em 1999, pouco tempo depois, eu recebi uma outra doação também através de Vilma, que foi de um bandolim, também nas mesmas características, um bandolim JB, um bandolim jacarandá também. caramba. Aí, Aí, Rafa, realmente, aí deslanchou, porque facilitou tudo, né? Facilitou cara, tudo. eu não sei quem foi que falou isso, cara. Eu vi numa live dessa época, eu virei assíduo de live aí, né, nessa Uhum. quarentena. Teve um professor que falou, cara, um músico falou, cara, quer tocar bem, tem que ter instrumento bom. Não dá para você tocar bem. É, Lógico, você pode aprender a tocar e tocar bem. Ele quis dizer no nível, não, com não quis certeza. dizer você tocar bem, ele quis dizer no nível acima, né? No nível profissional, no nível de gravar. Tá entendendo? Mas Ele quis o dizer nesse instrumento, aspecto. vamos dizer assim, que o instrumento, ele reproduz a musicalidade do instrumentista. Então, você precisa ter um bom equipamento. Não adianta você ter uma Ferrari e botar um pneu que não seja adequado Pois para é, aquele pois carro, é, porque ele não vai desenvolver. Então, da mesma pois é. com os cavaquinhos que eu tinha antes, eu já tocava bem. Mas com certeza, com esse aqui eu toco muito melhor, né? Então, Eu, não, eu, assim, para quem eu, realmente pode fazer um investimento, não precisa ser num cavaquinho igual a esse, mas num cavaquinho luthier, você vai ver que a diferença é enorme. E aos poucos você vai melhorando, né? No nosso grupo de cavaquinho tem muito pulando, rolo, né? O pessoal é muito, pulando. Eu saí do ramo, viu? Me procure não. muito volúvel, eu sofro bullying diariamente, né? É, Porque eu tenho o meu cavaquinho aqui, é a minha primeira namorada, né? Namorou e casou. A piano é que gosta, mas porque Rafa, diz assim, Rafael é muito tradicional, só quer saber do fechado com o JB, mas, é. desculpa, Vai né? fazer o quê? É gosto. Rafa, mas você tocou num assunto interessante, cara, que na época da gente, né? Embora eu seja mais velho que você, mas você era mais novo, tocava com a gente, assim, na mesma época. Cara, não tinha essa variedade de luthier, né, cara? Nada, Ou você minha. tinha, eu me lembro, ou você tinha, e era muito longe, cara. Eu me lembro que quando eu comprei um cavaco JB, influenciado por você, eu comprei, cara, ele mandou o JB sempre. Eu tenho um violão JB. Eu tô até querendo mandar ele por Paulo, né? Porque graças a Deus o JB agora tá na João Pessoa, né? Tá Ele é pertinho aqui de demais. casa da gente. Que ele é paraibano, né? E ele é muito E ele é um acessível. cara super acessível. Quando eu falei com ele há 20 anos atrás que eu comprei um cavaquinho JB, cara, ele é super acessível. E ele tem um registro de todo instrumento que ele vende, né? Ele bota num livro É, lá, vendi para fulano, número tal. Aí ele falou, mandou uma camisa para mim, cara, e mandou para Prentice. Ele falou, oh, você é aluno de Prentice? Eu disse, eu estudei com Prentice. Manda, eu vou mandar uma camisa para você. ele mandou um boné Dá para para eu mim, dei essa camisa. através Foi, de então, você ou foi de Paulo? acho que foi, não sei, não lembro, mas assim, cara, hoje em dia tem muito luthier aqui mesmo no estado. Você compra de preço mais acessível um instrumento bom. Então, rapaziada, não precisa você estar com um instrumento capengando, não. Pô, eu fico impressionado quando eu vejo músicos aqui do estado, músicos bons, assim, que estão no ramo há muito tempo, sem ter um instrumento decente, cara. Eu fico assim, pô, o que é que esse cara fez esse tempo todinho, bicho? Tá É, entendendo? é o Então, diferencial. assim, É o salto na carreira, cara, é o instrumento. cara. Então, assim, galera, hoje, na nossa época não era assim, né? Você tem que ligar para João Batista. Era Aí difícil, era comprar um instrumento no eu me escuro. lembro que meu JB, cara, eu comprei meu JB e eu fui pegar no terminal lá do Augusto Severo. Ele veio pela Varig logo, o negócio desse. Eu fui Era buscar. Varig Rafa, vai Log, cortar aqui, eu vou reiniciar, certo? certo? Vai cortar aqui a live, eu vou reiniciar, certo? A gente